Você não está sozinho. 1 Reis, de 12 a 13, de 17 a 22, é o que nós vamos estudar hoje. Meu nome é Eduardo Tomazini e estou aqui do Ajustando as Velas para ajudar você a colocar em prática o Vem e Segue-me na sua vida. Você já teve aquela sensação de ser a única pessoa tentando fazer o que é certo? Talvez dentro da sua própria família, no trabalho, na escola, entre amigos ou até mesmo na igreja. Você olha ao redor assim, né, e parece que todo mundo está escolhendo um caminho diferente do seu. Às vezes chega até a surgir uma pergunta silenciosa, né, dentro do nosso coração. Será que vale a pena continuar? Hoje nós vamos conhecer um homem que eu gosto muito particularmente, que viveu exatamente essa experiência. Ele enfrentou um rei poderoso, ele enfrentou centenas de falsos profetas, ele enfrentou uma rainha que queria matá-lo, ele enfrentou uma nação inteira que havia abandonado Deus, abandonado o Senhor, quer dizer, ele sozinho ali contra tudo isso. Esse homem era Elias. Elias é um profeta fantástico. Esse Elias foi o profeta que o Senhor deu as chaves do selamento, que veio aqui nos últimos dias e trouxe essas chaves para Joseph, e aí então o poder selador foi trazido para a terra novamente. Então, assim, a história de Elias não é apenas sobre coragem, sabe? É sobre confiar em Deus quando parece que você está completamente sozinho. E talvez essa seja exatamente a mensagem que você precisava ouvir hoje. Quando eu estudei, foi muito para mim essa mensagem também. Eu espero que ela seja também para você. Porque assim, viver como... Porque viver como discípulo, na verdade, discípulo de Cristo, nunca significou parte da maioria, né, das pessoas. Sempre são as poucas pessoas. Sempre significou permanecer ao lado do Senhor, mesmo quando isso custaria a popularidade da gente, mesmo que quando isso custa amizade, mesmo quando custa o conforto, né? Não é fácil ser um discípulo de Cristo. E curiosamente, nessa história de Elias, ela começa muito antes lá do Monte Carmelo, né? A gente vai falar hoje muito do Monte Carmelo. Ela começa, na verdade, em um tempo de profunda decadência espiritual. Israel havia perdido o rumo. Depois da morte de Salomão, o reino acabou sendo dividido. As 10 tribos do norte passaram a formar o reino de Israel, e as 2 tribos do sul formaram o reino de Judá, que era Judá e Benjamim. Em 1 Reis 12, encontramos um dos maiores exemplos de como pequenas decisões espirituais podem mudar realmente, completamente, né, uma geração. O novo rei do norte, Jeroboão, ele era um homem que tinha medo. Ele não tinha medo de um exército, não tinha medo de invasão, mas ele tinha medo de perder a influência dele, né? Então eles tinham ali uma certa rixa, né, com o Reino do Sul, com o Reino do Norte, enfim. Aí ele pensou assim, bom, se o povo continuar indo a Jerusalém para adorar, porque o povo do norte ia para Jerusalém, Jerusalém ficava no Reino do Sul. O povo ia para lá para adorar no templo, para realizar suas ordenanças, enfim, para adorar o Senhor. E aí talvez ele ficou com medo que o povo do norte voltasse a apoiar o rei de Judá, que era do sul. Então ele fez algo aparentemente inteligente. E o que ele fez? Ele construiu bezerros de ouro, criou novos centros de adoração ali, tipo igrejas, vamos dizer assim, lugares de adoração lá, de imagens, mudou o sacerdócio, mudou as festas religiosas, mudou a maneira de adorar, e tudo assim, né? Parecia religião, né? Parecia... Mas, na verdade, o Salvador Jesus Cristo, nosso Pai Celestial, eles não eram o centro disso.
Então essa é uma lição importante que a gente precisa aprender, né? Que lição, na verdade, importante. A apostasia, essa é a lição, né? A apostasia, ela raramente começa rejeitando Deus completamente. Ela normalmente começa fazendo pequenos ajustes. No vídeo passado eu falei sobre as pequenas concessões, né? Pequenas adaptações, vamos adaptar, pequenos desvios, essas coisas não vão interferir muito. Até que um dia, então, Cristo deixa de ocupar o centro disso tudo. E esse foi o grande erro da casa de Israel naquela época. O presidente Nelson ele ensinou que nos dias que virão não será possível sobreviver espiritualmente sem a influência constante do Espírito Santo. Essa é uma declaração do presidente Nelson, assim, poderosíssima, né? Ele fez isso no primeiro discurso dele, quando ele foi apoiado como presidente da igreja. Então, ele não falou assim que seria difícil sobreviver espiritualmente sem a influência do Espírito Santo. Ele não falou que não seria possível. Quer dizer, na verdade, ele disse que não seria possível viver espiritualmente sem a influência constante do Espírito Santo. Sem a influência do Espírito Santo é impossível a gente sobreviver espiritualmente. Foi exatamente isso que ele disse. E a gente vive aqui uma época em que a pressão cultural tenta redefinir a verdade. Mas a verdade ela nunca foi determinada pela maioria. E às vezes as pessoas pensam isso, né? Ela sempre foi determinada por Deus. Bom, nesse contexto todo que a gente está falando do povo de Israel naquela época, então surge Elias. E é interessante, eu achei tão interessante isso, que Elias, a gente deve notar que, na verdade, assim, ele aparece do nada, né? A Bíblia não apresenta assim a infância de Elias, como ele nasceu, onde, enfim, não teve nada muito... Não tinha nada, uma genealogia, não fala da juventude dele, simplesmente ele aparece como um trovão, né? E realmente ele veio como um trovão. Alguém que enviado, né, justamente para aquele momento. O Senhor chamou ele, a gente não sabe os detalhes, né, de como aconteceu tudo isso, mas o Senhor chamou Elias para que ele pudesse ter essas experiências que a gente vai falar hoje com a casa de Israel. Em 1 Reis 17, começa, né, dizendo assim: vive o Senhor nestes anos, nem orvalho nem chuva haverá. Então, Elias já chegou dizendo, vive o Senhor que nesses anos aqui, nem orvalho nem chuva haverá. Imagina dizer isso para o rei Acabe. Acabe era provavelmente o homem mais poderoso da nação. Ao seu lado, ele tinha uma esposa chamada Jezabel, responsável por perseguir e matar os profetas do Senhor. Uma mulher iníqua, realmente. Tirar a vida de santos profetas. Humanamente falando, Elias não tinha nenhuma chance, né, contra o rei, contra a esposa lá do rei. Só que quem anda com Deus nunca está sozinho. Essa é uma verdade que a gente precisa lembrar diariamente. Não é só na história de Elias que a gente vai ver hoje, mas é na nossa própria vida, na nossa própria história. A gente tem que entender que a gente nunca está sozinho. Então a gente aprende com Elias isso, que Deus começa ensinando Elias, né? Curiosamente, né, antes de usar o Elias para mudar uma nação, primeiro ele mudou Elias. O Senhor disse assim, vai junto do ribeiro de Querite. Então o Senhor falou para ele, ele era muito obediente, né, Elias? Ele era um homem fantástico. Vai lá para junto do ribeiro de Querite. E ali aconteceria algo extraordinário, porque a fome estava espalhada por toda a nação, muita gente morrendo, estava uma coisa horrível. E aí, então, ele também estava passando necessidade, né, de comida, né, o próprio Elias. E aí, então, o Senhor falou para ele, olha, vai lá, naquele ribeiro lá. E aconteceu algo extraordinário ali. Os corvos levavam pão para ele, levavam carne para ele, a água saía ali do ribeiro, né? Não tinha chuva, mas ali saía aguinha ali para ele, suficiente para ele se manter.
todos os dias ali, milagres diários, não milagres espetaculares, né, mas suficientes para mantê-lo vivo naquele período. E é interessante que nós normalmente a gente pede que Deus resolva toda a nossa vida, né? Ah, não, eu preciso resolver um problemão aqui, preciso resolver tudo na vida. Só que Deus, ele frequentemente ele responde fornecendo força apenas para aquele dia, né, muitas vezes. E foi exatamente isso que aconteceu com Elias, né? Elias aprendeu uma das maiores lições de fé que alguém poderia aprender, né? Confiar no Senhor antes de entender. Então isso é importante para nós, é uma mensagem linda que o Elias deixa, né? Então, confiar antes de entender. Tem uma experiência real que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Um jovem holandês chamado Corrie ten Brown, ele viu a sua família esconder judeus perseguidos pelos nazistas. Eles sabiam que podiam morrer, sabiam que podiam perder tudo. Mesmo assim, permaneceram fiéis aos princípios cristãos que eles haviam aprendido, né? E foram presos, né? O seu pai morreu poucos dias depois da prisão. A irmã dele morreu em um campo de concentração, mas ele sobreviveu, né? O Corrie sobreviveu. Anos depois, perguntaram, né, para ele, né, como que ele conseguiu permanecer fiel em meio a tanto sofrimento. E aí ele respondeu, né, nunca tenha medo, eu gostei muito dessa frase, nunca tenha medo de confiar um futuro desconhecido a um Deus que tudo conhece. Eu vou até repetir para você essa frase. Nunca tenha medo de confiar um futuro desconhecido a um Deus que tudo conhece. Então essa frase resume muito bem, né, o que Elias estava aprendendo ali junto do riacho, né? A fé verdadeira não depende de circunstâncias favoráveis. A fé verdadeira se sustenta em um Deus que nunca falha. É isso que a gente tem que entender. Deus não falha. Ele pode esperar um pouco, a gente aprender ali, a gente tem que aprender a esperar. As coisas acontecem conforme é o desejo dele, né? Conforme o calendário dele, né? Como a gente já falou aqui antes. Mas então acontece algo inesperado, né? O riacho secou. Mas aí você fala, pô, mas espera um pouco, não era Deus que havia mandado Elias para lá, né? A água não era o Senhor que estava... Era, sim, foi exatamente isso, o Senhor mandou ele para lá. Mas então por que secou o riacho? Não era isso que ia sustentar ele ali naquele período? Uma coisa, a gente aprende muitas lições, tá? Hoje nós vamos aprender muitas coisas com Elias e com o Senhor, claro. Porque o Deus que nos conduz a um lugar também sabe o momento de nos levar ao próximo lugar. Ele prepara o momento de seguirmos em frente. Às vezes a gente confunde provisão com destino permanente. Não é assim que funciona com o Senhor. Mas Deus sempre está mais interessado no nosso crescimento do que no nosso conforto. Quando o riacho secou ali para Elias, Deus não havia abandonado Elias, apenas havia conduzido ele para um próximo milagre, uma próxima experiência de crescimento, de desenvolvimento, de transformação, né, que aconteceu com ele. Quantas vezes acontece exatamente isso conosco, né? Às vezes a gente perde o emprego, a gente está fazendo tudo certo, mas a gente perde o emprego, a gente muda de cidade, uma porta se fecha aqui, outra ali, um plano não funciona como a gente havia tão bem planejado. Aí imediatamente a gente pensa assim, bom, Deus me esqueceu. O Senhor se esqueceu de mim. Mas talvez Deus apenas esteja dizendo para você o seguinte, agora é hora de seguir em frente. Bom, tem uma experiência que eu adoro também, que é a viúva de Sarepta, né? E o Senhor faz algo surpreendente com ela. Então, Elias saiu dali daquele riacho, onde ele estava sendo sustentado por corvos e pela água do riacho que saía, e levou ele para Sarepta. E lá, então, ele não foi para um rico comerciante, para um sacerdote,
nem foi para um rei. O Senhor não mandou ele para nenhum lugar assim, nem para nenhuma pessoa assim. Ele enviou ele para uma viúva extremamente pobre. Então, quando Elias chega, ela está ali colhendo uns gravetos, né, uns pedacinhos ali de gravetos no chão. Ela explica para ele a situação, ele se aproxima dela, ela explica, né, o que está acontecendo. E ela diz assim, olha, eu tenho só um pouco de azeite, um punhado de farinha e um pouco de azeite na botija. Eu vou preparar uma última refeição para mim e para o meu filho. E depois a gente vai morrer, porque a gente não tem mais nada. Humanamente, parecia realmente impossível. Mas Elias faz um pedido inesperado para essa mulher. Gente, é uma coisa fantástica essa experiência, né? Ele então fala assim para ela, faça primeiro para mim. À primeira vista, né, pode parecer um estranho, né? Mas peraí, a mulher já está, só tem um pouquinho, é para ela e para o filho, porque eles vão morrer. Ele quer para ele primeiro. Então tem uma grande lição aí por trás de tudo isso, né? Elias estava ensinando para ela um princípio eterno. Colocar o Senhor em primeiro lugar, mesmo quando os recursos parecem insuficientes. Aquela mulher tinha motivos para recusar. Ela podia pensar na escassez, né? No entanto, sabe o que ela fez? Ela escolheu confiar. E foi justamente essa decisão de fé que abriu as portas para um milagre contínuo na vida daquela mulher. Então é isso que a gente precisa pensar na nossa própria vida, sabe? A gente pode pensar na escassez. Eu estou vivendo uma escassez aqui, mas eu preciso continuar confiando, preciso continuar fazendo o que é certo, preciso. Então, porque nessa experiência ela abriu essa porta, a porta de um milagre. E a farinha não acabou, o azeite não faltou, não houve um grande celeiro, né, cheio de alimentos de uma só vez. Nossa, quanta comida aqui. É interessante que o milagre ele aconteceu dia após dia, refeição após refeição. É assim que Deus frequentemente age, é assim que ele trabalha. Ele nem sempre nos entrega a abundância imediata, muitas vezes concede o suficiente só para hoje, né? Só para aquele momento ali. Por quê? Porque ele vai fortalecendo a nossa confiança para amanhã, um passo de cada vez. É aquela fé a cada passo, né? Aquele hino maravilhoso. Essa história, ela prepara o coração para um desafio maior ainda na vida de Elias, né? Porque essa foi uma experiência que Elias viveu, mas que ele aprendeu muito, né, com isso. Antes dele enfrentar centenas de falsos profetas, na verdade, né, centenas deles, lá no Monte Carmelo, ele precisou aprender primeiro em silêncio que o Senhor dos grandes milagres também é o Senhor das pequenas provisões diárias, sabe? Porque ele ia ter uma grande experiência, né, com o Senhor no Monte Carmelo, mas ele precisava saber que o Senhor ele trabalha de maneiras muito diferentes e normalmente nas pequenas provisões diárias. E essa verdade ela continua atual, né? É hoje para nós. Talvez você esteja diante de você não está diante de um rei perverso que criou uma seca lá em Israel, né? Talvez o seu desafio seja permanecer honesto. Talvez quando todo mundo ao seu redor relativiza a honestidade, você ali se mantém honesto. Talvez seja você tenha que defender o seu casamento quando muitos já desistiram de lutar pela família. Talvez seja guardar os convênios feitos com Deus no templo, enquanto o mundo diz que eles não importam. Seja qual for a sua situação, você tem que se lembrar do seguinte: Deus prepara servos em lugares discretos antes de usá-los em momentos decisivos. E é assim que acontece. Então a próxima parte que nós vamos ver agora, né, veremos um episódio inesquecível no Monte Carmelo. É uma experiência assim fantástica que acontece, mas a gente tem que aprender, né, como o Senhor trabalha, né? Elias ficaria sozinho diante de
falsos profetas, né? Centenas deles, e ele vai ensinar uma das maiores lições de coragem espiritual registrada nas Escrituras. 3 anos se passaram, né? Desde a gente está falando ali da viúva de Sarepta, né? A gente estava falando, 3 anos se passaram, muita fome em Israel, uma tristeza terrível. Durante esse tempo não caiu chuva sobre Israel. Os rios secaram totalmente, as plantações morreram, o gado desapareceu, a fome atingiu praticamente todas as famílias de Israel. E o povo começou a sentir na própria pele, né, as consequências de ter abandonado o Senhor. É interessante a gente observar, né, que Deus ele não enviou aquela seca por vingança. E às vezes a gente pensa isso, não, o Senhor está me castigando, né, está me punindo, está se vingando de mim porque eu não fiz uma coisa certa. Ele não trabalha dessa maneira, né? O propósito era despertar no povo um povo que estava espiritualmente adormecido. Então ele queria acordar esse povo com essa experiência. Então, às vezes as maiores bênçãos de Deus chegam disfarçadas de dificuldades. E às vezes a gente não entende bem, né? Nem toda provação significa que Deus nos abandonou. Algumas provações significam exatamente o contrário. Elas são um chamado para voltarmos para Ele, para nos achegarmos a Ele, para nos reconectarmos com Ele. Foi então que o Senhor disse para Elias, né? Apresenta-te a Acabe. Esse rei aí era complicado. Então, imagine esse momento. Durante 3 anos, a Jezabel procurou Elias para matá-lo. Porque Elias falava mesmo que tinha que falar. Ele dizia o que o Senhor mandava ele dizer e ele era corajoso, ele fazia. E se Elias fosse localizado, né, provavelmente ele teria sido executado imediatamente. Mas o Senhor falou para ele, você vai se apresentar ao rei. E ele falou, tá bom. Ele obedeceu. E aí, só que veja bem, coragem não é ausência de medo. Não quer dizer assim, ele foi lá, né, todo, né? Não, ele sentiu medo. Coragem é obedecer apesar do medo. Isso é interessante a gente aprender, né? Coragem é obedecer apesar do medo. Apesar do medo. Essa é uma característica muito comum, né, em todos os grandes discípulos de Cristo, né? Eles também sentiram medo, mas decidiram confiar mais em Deus do que nas circunstâncias que rodeavam eles ali. Quando Acabe finalmente vê Elias ali, né, quando Elias vai, e não demonstra arrependimento nenhum. Pelo contrário, ele aponta o dedo para Elias, né, e diz assim, és tu perturbador de Israel? Olha a ironia, né, do rei Acabe, impressionante. Quem havia conduzido o povo à idolatria? Não foi Elias. Ele acusava o profeta de ser culpado pela crise que estava acontecendo, por toda aquela fome, a falta de chuva. Não é raro, né, que isso aconteça também hoje em dia, né? Talvez a gente possa trazer para a nossa vida isso. Quem defende os princípios do evangelho, às vezes é chamado de intolerante. Às vezes quem escolhe a honestidade pode ser chamado de ingênuo. Talvez você já tenha passado por isso. Quem permanece moralmente limpo pode ser ridicularizado. Quem guarda o dia do Senhor pode ser considerado antiquado. Quem vive, né, a lei da castidade pode parecer estranho aos olhos do mundo. Nossa, que isso, hoje é tão comum, né, isso é tão normal. Não é normal. É contra as leis de Deus, a gente sabe disso. Mas a verdade não muda apenas porque a cultura mudou, é isso que a gente tem que entender. Mas culturalmente as coisas mudaram, né? As leis de Deus não mudam, a doutrina não muda nunca. Pode mudar procedimentos e tal, mas a doutrina nunca muda. E não vai mudar porque a cultura mudou. A não ser que o Senhor mande, aí sim vai acontecer. Então Elias ele responde com firmeza para o rei Acabe. Ele diz assim, olha, eu não perturbei Israel. Tu e a casa de teu pai é que perturbaste, porque deixaste os mandamentos do Senhor.
Que resposta extraordinária, dura, né? Não foi agressiva, não foi ofensiva, mas foi sem medo. Apenas ele disse o quê? A verdade. E a gente vive assim numa época em que muitos acreditam que amor significa nunca discordar, mas Cristo ensinou algo diferente. O verdadeiro amor, ele anda de mãos dadas com a verdade. Então, é isso que a gente tem que aprender, né? Jamais, né, a gente deve usar a verdade para ferir as pessoas, de forma alguma. Mas também nunca devemos abandonar a verdade para agradar as pessoas. Esse é um outro ponto importante. Bom, nós chegamos então aí, ele se apresentou lá para o rei e tal, né? E aí o rei, então, o Elias, então, ele propõe um desafio para o rei Acabe. Porque o rei Acabe achava que ele tinha lá aqueles profetas dele, aqueles falsos profetas dele lá, todos eles os profetas de Baal, né? E que eram idólatras, enfim. E aí então Elias propõe o desafio, ó, convoca todo o povo, chama lá os seus 450 profetas do Baal e ainda os 400 profetas ligados a um outro culto lá que chamava de Aserá, né? Então reúne todo mundo lá, reúne o povo, né? Que nós vamos fazer um desafio. Imagine a cena, né? Centenas de falsos profetas, o rei presente, uma multidão observando e apenas um homem representando o Senhor. Humanamente falando, é uma batalha completamente desigual, né? Todo mundo contra Elias. Todos. O rei, né? Toda a sua casa lá, todos os profetas ali, né? 850 profetas ali, né? Mais o povo todo também. Uma batalha desigual, totalmente desigual contra Elias. Mas Elias estava com o Senhor, né? Ele estava confiante. Não quer dizer que ele não estivesse com medo, mas ele estava confiante. Mas o reino de Deus, assim, ele nunca foi medido por números, né? A maioria nem sempre está certa, né? Na época de Noé, a maioria estava errada, na época de Abraão, a maioria estava errada, na época de Moisés, a maioria estava errada, na época de Cristo não foi diferente, a maioria estava errada também. Então Elias, ele faz o que ele faz, então, ele faz uma pergunta. Essa pergunta que ele faz lá em 1 Reis 18, 21, ela assim atravessou os séculos, né? Até chegar a gente aqui. Hoje a gente está lendo isso, olha quantos milhares de anos aí se passaram e a gente está lendo essas palavras, né, dele em 1 Reis 18, 21. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Em outras palavras, até quando vocês tentarão viver com um pé no mundo e outro no Evangelho? Até quando vocês vão tentar servir a dois senhores? Até quando vocês vão permanecer indecisos? E essa é uma pergunta extremamente atual, né? Ela hoje talvez não exista altares, né, dedicados a Baal, mas existem outros altares aí na nossa vida e a gente tem que tomar muito cuidado, porque não é só porque, né, alguma outra coisa, outra denominação, igreja ou qualquer coisa assim, não é isso, não. É que existem outros altares na nossa vida, né? O altar do orgulho, o altar da aparência, o altar do dinheiro, o altar da popularidade, talvez o altar da aprovação nas redes sociais, o altar do ego, o altar da carreira acima da família. Então, às vezes, a gente constrói altares para os deuses pagãos, né? Para os deuses, como se a gente tivesse ali imagens, né? Então, tudo isso ocupa, né, o lugar que pertence somente a Deus, porque Ele é o nosso Salvador. A gente precisa tomar cuidado com isso, de construir esses altares aí. O presidente Oaks, ele ensinou que o nosso maior desafio não é escolher entre o bem e o mal. Frequentemente é escolher entre o bom, o melhor e o excelente. E essa declaração dele faz a gente refletir, né?
Nem tudo que ocupa assim o nosso tempo é pecado, mas talvez esteja roubando o lugar que deveria ser ou deveria pertencer ao Salvador. Às vezes a gente faz alguma coisa que não é pecado, mas a gente está tomando lugar assim do Salvador na nossa vida. O silêncio, então, vamos aprender agora, né, o que aconteceu ali, né? A Bíblia registra ali que depois da pergunta de Elias, né, é aquela pergunta que ele faz, o povo nada respondeu. Até quando vocês vão ficar indecisos, né? Aí eles ficaram em silêncio, nenhuma resposta, nenhum posicionamento, porque a indecisão espiritual também é uma escolha. E foi o que eles escolheram. Eles não falaram assim, não, nós vamos servir ao Senhor. Eles ficaram quietos. Então, eles assumiram aquela responsabilidade, né? E Cristo disse, quem não é comigo é contra mim. Então, o evangelho nunca foi construído sobre neutralidade. Cristo sempre convida a gente a uma decisão. O altar ali, agora a gente vai ver, né, o altar, os profetas de Baal, né? Tudo pronto ali para começar, parecia um show, né? Que coisa interessante, né? Então, o altar é construído, os profetas de Baal, eles começam primeiro, né? Eles clamam, eles gritam, eles dançam, eles pulam, passam horas pedindo ajuda ao seu Deus, mas nada acontece. E Elias fica ali observando, né? Em determinado momento, ele faz algo que muitos esquecem, né? Ele usa um pouco de ironia, foi muito interessante isso, né? E para que, de repente, né, talvez despertar o povo da cegueira espiritual, né? E aí ele vê lá os profetas, né, batendo, gritando e falando alto, enfim, fazendo um monte de barulho. E aí o Elias fala assim, gritem mais alto, né? Talvez ele esteja dormindo, né, o Deus de vocês. É interessante, né, que a idolatria sempre exige muito e entrega pouco. Quer ver? Por exemplo, a idolatria promete felicidade, mas entrega um vazio dentro da gente. A idolatria, ela promete liberdade para as pessoas, mas entrega escravidão. Ela promete prazer, mas entrega arrependimento. Porque depois que a pessoa sentiu prazer, vem o quê? A dor. A alma mutilada. Então, aí entrega o arrependimento. Bom, depois de horas ali que os profetas de Baal fizeram todo aquele show, aquela gritaria e tudo mais, nada aconteceu. Nem fogo, nem voz, nem resposta nenhuma dos deuses de Baal. Porque, na verdade, né, gente, a gente sabe que Baal nunca existiu, essa é a verdade. Eles criaram um negócio lá que nunca existiu. Então chega a vez de Elias. Então, antes de pedir fogo do céu, ele reconstrói, né, o altar. Então ele vai lá, prepara tudo bonitinho, né, porque realmente um altar, ele tem um altar oferecido ao Senhor, né, ele é um símbolo maravilhoso. Hoje a gente não constrói altares para oferecer animais como sacrifício, como era na época lá do Velho Testamento, mas nós temos os altares no templo, que simboliza também o sacrifício expiatório de Cristo, a mesma coisa, né? Então os altares são construídos. E Elias ali, ele construiu aquele altar, mas para trazer de novo, né, uma vida espiritual para aquele povo, sabe? Ele começou ali reconstruindo, né, altares quebrados, e às vezes a nossa vida também tem altares que estão quebrados que a gente precisa reconstruir. Talvez o altar da oração, talvez o altar do estudo das escrituras, talvez o altar da noite familiar, o altar do templo, talvez o altar do arrependimento. Então, o que o Elias faz é que antes de enviar ali fogo dos céus e tudo mais, antes dele pedir que o Senhor enviasse, ele restaura aquilo que havia sido destruído. Então, será que Deus
também não está convidando a gente para reconstruir algum altar na nossa vida que talvez a gente, sei lá, está destruído ou está meio deixado de lado, né? Talvez a gente possa reconstruir o nosso altar. Você possa reconstruir o seu altar. Bom, na história, voltando para a história de Elias, então, chega um momento decisivo ali. Elias não faz um discurso longo, ele não tenta impressionar a multidão de forma alguma, ele apenas ora, faz uma oração simples, profunda, cheia de fé, mas bem simples. Ele pede que o povo saiba duas coisas. Primeiro, que o Senhor é Deus. Isso é muito importante ali, ó. O Senhor é Deus. E segundo, que o coração deles pudessem se voltar para Deus. Porque veja, perceba o seguinte, né, que o maior milagre ali não era o fogo. O maior milagre seria a conversão do coração do povo. Era isso que o Senhor queria. O Senhor não queria impressionar, não só queria mostrar que ele era Deus. E que ele não queria só fazer um show, não era isso que o Senhor queria, um show. Ele queria mostrar para o povo que ele era Deus e que se eles se convertessem a ele, eles seriam abençoados. Porque essa sempre foi a intenção do Senhor. O Senhor sempre esteve mais interessado em transformar as pessoas do que impressionar as pessoas. Ele não está interessado em impressionar. Quem é o Senhor para isso? Ele não quer nada disso. Ele quer a nossa transformação. Então, naquele instante, todo o Monte Carmelo ficou em silêncio. Foi um silêncio total. E Elias então havia terminado a sua oração. Não houve gritos, não houve encenação nenhuma, não houve nenhum espetáculo. Apenas alguns segundos de confiança absoluta em Deus. Então aconteceu. A Bíblia diz ali, né, em 1 Reis, que caiu fogo do Senhor. É interessante isso. Então caiu fogo do Senhor. Não foi um fogo comum assim, sabe? Foi do Senhor. As Escrituras afirmam que ele, né, esse fogo, ele consumiu o holocausto. A lenha, não só consumiu o holocausto, mas consumiu a lenha, consumiu as pedras, consumiu o pó, tudo, né? Até a água que enchia ali a vala ao redor, porque Elias fez questão de colocar valas cheias de água ali para mostrar que a quantidade de água não ia afetar o fogo que viria do Senhor, que é muito importante a gente ressaltar isso. Então imagina a reação daquela multidão, né? Durante anos eles haviam servido a Baal, acreditando que ele era o Deus da chuva, das colheitas e da fertilidade. Imagina você, né? Mas diante de seus próprios olhos, Baal permaneceu completamente em silêncio. De fato, ele nem existia, né? Enquanto isso, o Deus de Israel respondeu imediatamente à oração de Elias. E aí então o fogo caiu dos céus e consumiu tudo. E o povo então caiu com o rosto em terra. E esse é o momento mais interessante, né? Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, eles disseram. Que momento extraordinário. Era isso que o Senhor queria. Que eles soubessem que Ele é Deus e que Ele os amava e que Ele os queria perto dele, né? Então, a gente tem que chamar atenção para um detalhe importante. O verdadeiro milagre não foi o fogo. O verdadeiro milagre foi, por alguns instantes, o coração do povo que se voltou para o Senhor novamente. É exatamente isso que o Senhor procura em cada um de nós. E eu gosto tanto dessa palavra coração, né? Porque o que o Senhor quer da gente é o nosso coração. Satanás também quer. Porque o nosso coração são os nossos desejos, o nosso coração é o arbítrio, é aquilo que a gente decide fazer. Então o que o Senhor queria?
que o povo usasse o seu coração, tomasse a decisão de segui-lo sempre. O Senhor desejava, mais do que assim uma manifestação extraordinária, ele queria uma transformação interior do povo. E aí a chuva, quando ela voltou, então, depois daquele acontecimento, né? Vamos ver, né? O que acontece. Eu achei tão interessante essa parte da chuva, que depois daquele acontecimento, Elias disse a Acabe assim: prepara o teu carro, porque já se ouve ruído de abundante chuva. E o curioso é que naquele momento não havia nenhuma nuvem no céu, nenhuma gota, nenhum sinal visível no céu. Elias ouviu pela fé aquilo que ainda não podia ver com os olhos. Imaginem só, não, vai chover. Mas não tinha uma nuvem no céu, não tinha nada. Esse é um princípio poderoso, né? Os discípulos de Cristo, eles aprendem a confiar primeiro para depois enxergar. Então você é um discípulo de Cristo. E a gente precisa aprender a confiar primeiro antes de enxergar. O mundo, ele costuma dizer assim, olha, primeiro mostra, depois eu acredito. O mundo não fala isso? Não, eu só acredito vendo. Mas o Senhor ensina, primeiro você acredita, depois eu te mostro. E Elias, então, ele sobe lá, o alto do monte, né? E ele começa a orar. Ora uma vez, ele repete, né? Uma vez, tal. Aí ele envia um servo, né? O servo dele, para olhar no horizonte. Tem alguma coisa lá no horizonte? Aí o servo fala, nada. Aí ele ora de novo. Há alguma coisa lá, né? E aí o servo responde, nada. Aí mais uma vez, né? Tá ali, olha que interessante. Aí eu fico pensando, né? Como é que foi essa cena de Elias ali orando e nada acontecendo, né? E ele continua, mas ele sabia que ia acontecer. Não sabia exatamente qual o momento, né? E ele continuou orando, e aí a quarta vez, né? A terceira, a quarta, e aí o servo, nada, não tem nada. Na quinta vez, nada. Na sexta vez que ele manda o servo, nada. Quantos de nós, eu fico pensando, se eu estivesse no lugar de Elias, acho que eu teria desistido. Eu não tenho, com certeza, a mínima fé que tinha, a mínima confiança em Deus que Elias tinha, né? E quantos de nós não acabaria desistindo, né? Talvez a gente dissesse assim, não é a vontade de Deus, deixa eu ver. Não, pessoal, fiz aqui, né? Aconteceu tudo aqui e tal. Vocês viram que Deus, né, realizou isso aqui, agora vamos cada um para casa, uma hora vai chover. Talvez eu dissesse isso. Mas Elias conhecia a Deus. Elias conhecia quem ele estava servindo. E ele continuou orando. E na sétima vez, o servo volta correndo e diz assim, vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Imagina, uma nuvenzinha pequenininha lá no céu, do tamanho da mão de um homem. Uma nuvem minúscula, insignificante aos olhos humanos. Mas essa nuvem, ela foi suficiente para Elias, porque ele sabia que as pequenas evidências de Deus costumam anteceder grandes milagres. Pequenas coisas, grandes milagres acontecem, a gente viu com a viúva de Sarepta, por exemplo. Então, pouco tempo depois dessa oração, que essa nuvenzinha aparece, o céu começa a escurecer. O vento soprou, uma chuva abundante caiu sobre Israel, depois de anos de seca. Imagina o cheiro da terra molhada, né? Eu fiquei imaginando quando eu estava lendo, o cheiro da terra molhada, as crianças ali correndo, os agricultores chorando de alegria, os rios voltando a se encher. Tudo começou com uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Imagina no céu, uma nuvem do tamanho da mão de um homem não faz qualquer diferença. Mas não despreze nunca os pequenos começos. Talvez você esteja vendo apenas uma pequena resposta
de uma grande oração que você faz, você jejua, você ora, e parece que nada está acontecendo. Continua confiando. Essa é a grande lição dessa história também. Deus ainda não terminou, né? Não tinha terminado a obra ali com Elias, né? Então, algo acontece, né? Então, algo inesperado aconteceu ali naquela situação toda. Então a chuva voltou, então todas as coisas aconteceram ali, o povo, né, acordou um pouco por um pequeno período, mas aconteceu algo inesperado. Aqui a gente encontra um dos episódios mais humanos das Escrituras. Logo depois da maior vitória espiritual de Elias, da vida dele, chega a sua maior crise emocional. A Jezabel fica sabendo o que aconteceu, né, com tudo que aconteceu ali, então, e ela enviou uma mensagem: amanhã a esta hora você estará morto. Mandou uma mensagem para Elias. Aquela mulher era terrível, né? E então a gente lê ali que a Bíblia registra algo surpreendente, né? Elias teve medo. Interessante, né? Teve medo. Mas como assim? Depois de tudo que aconteceu, ele teve medo? Espera um pouco, né? Então, não é um homem que enfrentou 450 profetas, mais 400, não sei da onde, enfim, uns mais de quase 1000 ali, que desafiou um rei, que viu fogo cair do céu. E aí você fala assim, como assim ele teve medo? Sim, é o mesmo homem. E isso ensina pra gente uma verdade, na verdade, ensina uma verdade importante. Grandes servos de Deus também enfrentam momentos de esgotamento, então, de cansaço. Às vezes a gente imagina que as pessoas espiritualmente fortes nunca desanimam. Não é bem assim, não. Aconteceu com Moisés, aconteceu com Elias, aconteceu com outros. Até teve Cristo, o próprio Salvador, disse: não tenho onde encostar minha cabeça. Há momentos difíceis, de provações, né? Só que eles nunca sentem medo, né? Nunca, você pode pensar, a gente pode pensar, eles nunca sentem medo. Os profetas nunca choram, né? Não vão, né? Mas as escrituras mostram exatamente o contrário, sabe? Até os profetas passam por momentos de profunda tristeza. A gente vê hoje em dia também, né? Quando a esposa faleceu de um deles, eles ficam bastante tristes com tudo, né? Então, essas coisas não significam falta de fé. Sentir medo, sentir cansaço. Significa que eles são seres humanos, como nós. E Elias foge, né, da Jezabel, foge para o deserto, e ele se senta embaixo de um zimbro, uma planta lá, uma árvore, e ele faz uma oração impressionante. Aí ele diz assim: basta, toma agora a minha vida. Ele falou para o Senhor: Senhor, eu estou cansado. Puxa vida, o povo, eu mostrei para esse povo, e o que está acontecendo? Essa mulher quer me matar agora. E aí ele, por favor, me leva. Que contraste, né? Há poucos dias ele estava no topo do Monte Carmelo, agora ele queria morrer. Talvez alguém que esteja assistindo esse vídeo, talvez você que esteja assistindo, você pode passar para alguém também. Talvez você pode se identificar com Elias. Eu já me identifiquei aqui em alguns momentos da minha vida como Elias. Você ama o Senhor, você cumpre os convênios, você serve na igreja, mas está emocionalmente cansado. E talvez a pressão do trabalho, talvez os problemas familiares, talvez uma enfermidade, talvez solidão, talvez ansiedade, talvez um luto. E se esse é o caso, né, preste muita atenção ao que Deus ele vai fazer com Elias. É muito interessante o que ele faz. Eu me emocionei muito quando eu vi isso, né? Ele vendo o seu servo tão fiel, tão pronto a obedecer, né? Daquele jeito.
se sentindo triste, se sentindo com medo, fugindo. Como é que Deus ele cuida, né, dos seus filhos? Né? O Senhor poderia ter corrigido Elias ali, né? Falado, o que é isso, Elias? Você, não sei o quê, né? Você tem que ter mais fé, você tem que ter mais coragem, que negócio é esse, né? Poderia ter chamado a atenção dele, né? Ele poderia ter dito, depois de tudo que eu fiz por você, como é que você ousa desanimar? Como é que você fica desanimado depois de tudo que eu mostrei para você, que você fez, né? Que eu fiz através de você, enfim. Mas Deus não fez isso, sabe? E ele não faz isso. O que o Senhor fez com Elias foi enviar um anjo. E quando o anjo aparece para ele, o anjo não faz um sermão. Ele não repreende o Elias. Ele não acusa o Elias. Ele apenas diz assim, levanta-te e come. Ao lado de Elias havia pão quente e água. Depois de comer, Elias dorme novamente, o anjo volta outra vez e diz assim, levanta-te e come, porque o caminho será muito longo. Não houve repreensão. O Senhor cuidou dele, cuidou do servo dele. Que Deus maravilhoso é esse? Antes de tratar do problema espiritual, ele cuida das necessidades físicas daquele servo. E aí então Elias comeu, descansou, foi fortalecido, né? Porque o anjo aparece ali, como o anjo apareceu para Cristo, quando Cristo estava no Getsemane, ele foi fortalecido pela presença do anjo, com certeza. É assim que Deus trabalha com seus filhos. Por amor, com amor. Aí Elias, então, ele entra numa caverna, né? Ele caminha 40 dias até o Monte Horebe, e ele entra numa caverna, então Deus faz uma pergunta para ele, né? Elias, que fazes aqui? Perceba, né, que interessante, né? O Senhor está sempre ensinando Elias. Deus não perguntou porque não sabia. A pergunta foi para que ele queria que Elias expressasse o que ele estava sentindo. E às vezes nas nossas orações mais profundas, elas começam simplesmente abrindo, começam quando simplesmente abrimos o nosso coração. E aí então Elias responde, tenho sido muito zeloso. Os filhos de Israel abandonaram teus convênios, derrubaram teus altares, mataram os teus profetas, e eu fiquei sozinho. Essa frase, né, ela revela um peso, né, que Elias carregava. Né? Eu fiquei sozinho. Quantas vezes a gente também não sente assim? Eu já me senti assim, e sei que talvez você que esteja me assistindo já se sentiu sozinho. E é interessante isso, mas eu estou rodeado de pessoas, por que eu me sinto sozinho, né? Às vezes você pode dizer assim, quantas vezes você já não sentiu, por exemplo, eu sou o único aqui na empresa que tento agir com honestidade, sou o único membro da família que frequenta a igreja, ou sou o único amigo que tenta guardar os mandamentos. Eu estou sozinho. E a gente pensa isso. Né? Mas será que Elias realmente estava sozinho? Né? Isso é interessante, porque a resposta de Deus assim mudou completamente a perspectiva, né, de Elias. E talvez mude também a nossa. Deus ele fala baixinho para quem decide escutar. E aí Elias, então o Senhor fala para Elias que tinham 7.000 homens que estavam vivendo os mandamentos. Se você não está sozinho, não, tem 7.000 lá. E eu também estou aqui com você, né? Que isso é o mais importante. Mas haviam 7.000 pessoas que não adoravam os deuses pagãos, os deuses, né, de Baal. Não eram idólatras. Mas a gente chega num momento assim mais sagrado da vida de Elias. Depois de ele caminhar 40 dias pelo deserto, depois de enfrentar o medo, depois de sentir que estava completamente sozinho,
o Senhor convida o seu profeta a sair da caverna. E a partir desse momento, Deus ensina uma lição para ele, que permanece atual, né, para todos nós hoje em dia. As escrituras ali mencionam, diz que passou um vento extremamente forte, um vento intenso que quebrava as rochas, né? Mas as escrituras revelam que um detalhe importante, o Senhor não estava no vento. Aí depois veio um terremoto né, tremeu toda a terra, quebrou tudo. E né, a terra tremeu, as montanhas, né, elas estremeceram, mas novamente a gente lê ali que o Senhor também não estava no terremoto. Onde está o Senhor, né? Elias podia ter pensado. Em seguida veio o fogo, muito fogo. E Elias, então, começou a pensar, né? Imediatamente lá em Monte Carmelo, com certeza ele pensou, puxa, lá o fogo, né? O Senhor estava lá no fogo, né? Afinal, poucos dias antes ele havia respondido justamente com fogo, mas dessa vez o Senhor não estava no fogo. E aí então uma lição maravilhosa ele aprendeu e eu aprendi, você aprende, você já deve ter lido, eu já li muitas vezes, mas você também já deve ter lido muitas vezes. Algo que é completamente diferente, né? Então as escrituras dizem uma voz mansa e delicada. Quando Elias então ouviu aquela voz, ele se cobriu imediatamente o rosto com a capa, né? E aí ele reconheceu que estava na presença do Senhor. O Senhor aparece para ele, com certeza, muitas vezes deve ter acontecido essa experiência, né, com o Senhor. O Deus dos grandes milagres também fala em silêncio. Que contraste impressionante, né? No Monte Carmelo, Deus então respondeu com fogo e queimou tudo, né? Mas a gente vê que no Monte Horebe, onde Elias estava, o Senhor respondeu com um sussurro. E é assim que ele faz com a gente. Ele sussurra aos nossos ouvidos. E por quê, né? Porque Deus sabe exatamente o que cada um dos seus filhos precisa. Às vezes a gente acha que a gente sabe o que a gente precisa. Mas eu já disse isso aqui algumas vezes, né? A gente só consegue enxergar um capítulo do livro. Mas o Senhor, ele enxerga o livro inteiro. Então, há momentos em que ele manifesta o seu poder de maneira assim extraordinária, claro, né? Ele pode fazer isso. Mas na maior parte do tempo, ele guia a nossa vida por meio de influência, daquela influência tranquila do Espírito Santo, sabe? E o presidente Nelson declarou, né, para todos nós, né? Em dias vindouros, né? Dias virão, né? Que eu acho que é o que a gente já está vivendo. Será essencial aprender a receber revelação pessoal. Porque a gente vive assim num mundo cheio de barulho. Notificações, redes sociais, notícias, opiniões, discussões. Muitas coisas acontecem, né? Vídeos curtos ali, você fica lá. E tudo isso parece que tira, assim, compete, né? Tudo isso parece competir assim com a nossa atenção. Talvez o nosso maior desafio espiritual do nosso tempo, né, o que a gente está vivendo agora, não seja encontrar informação, porque a informação a gente encontra muito rápido, mas seja encontrar silêncio suficiente para ouvir o Senhor. Talvez a gente não esteja parando para ouvir o Senhor falando. Talvez as nossas orações são rápidas demais, talvez a gente, quando lê as Escrituras, só lê rapidinho ali e não para meditar sobre aquilo que a gente está lendo, para ouvir a voz do Senhor. A gente não vai ao templo, às vezes a gente vai para lá, a gente está lá realizando todas as coisas e está tudo bem fazer isso, claro, mas será que a gente está ouvindo a voz do Senhor? Naquele silêncio lá do templo? Quantas respostas já estavam disponíveis, né? Nós estamos ocupados demais para perceber isso.
Talvez Deus já tenha respondido algumas das suas orações. Não por meio do fogo do céu, mas por meio de um sentimento de paz, de uma impressão do Espírito, de uma escritura que tocou o seu coração, de um discurso da conferência geral, de uma conversa inspirada com um amigo, com alguém, de uma impressão durante uma oração. E o Espírito, normalmente, ele não grita, né? Eu nem sei se ele grita. Talvez ele grite em algum momento que precise, né? Porque a gente precisa de socorro, talvez ele tenha que falar um pouco mais alto. Mas ele sempre convida, o Espírito ele não grita, ele convida, ele persuade, ele ilumina, ele conforta. Então lembre-se, você não está sozinho. Depois de ouvir Elias, o Senhor faz uma revelação surpreendente, né? Elias, ele acreditava ser como eu falei, né, acreditava ser o último em Israel, mas Deus respondeu para ele, olha, tem 7.000 homens que não dobraram os joelhos lá para Baal. E aí eu fiquei pensando, né, quando o Senhor falou isso para ele, eu acho que ele falou assim, poxa, mas eu sempre tive sozinho, eu nunca soube desses 7.000 homens aí, né? Mas ele não estava sozinho. E às vezes a gente acha que está sozinho, mas nós não estamos. Ele pensava estar completamente sozinho, mas existiam outros discípulos fiéis. E talvez, mesmo que não eram conhecidos, talvez eles não pregassem ali para as multidões, e tudo bem. Talvez eles não enfrentaram o rei, mas eles eram fiéis. Então, que mensagem maravilhosa isso fica para cada um de nós. Às vezes a gente olha ao nosso redor e a gente pensa assim, eu sou o único tentando viver o evangelho. Não é bem assim, né? Não é verdade isso. Existem em todo o mundo milhões de pessoas, de homens, mulheres, crianças, procurando permanecer fiel ao Senhor. Você não está sozinho. E talvez você nunca os conheça, né? E talvez eu nunca vou conhecer essas pessoas. Mas Deus os conhece. E Deus conhece você. E isso é muito mais importante. Então lembre-se sempre disso. É exatamente aqui que nós encontramos o princípio central de todas essas experiências que a gente falou aqui hoje. Eu sei que o vídeo ficou um pouco longo, mas eu queria que você soubesse disso, que essa é a mensagem para todos os nossos dias, que a gente vive uma época muito semelhante aos dias de Elias. Mas isso aconteceu há tanto tempo, mas não tem nada a ver. Tem sim. Nós estamos vivendo uma época muito parecida. A verdade, frequentemente, ela é definida por pesquisa de opinião, valores mudam rapidamente, princípios eternos são tratados como ultrapassados, existe uma enorme pressão que os discípulos de Cristo adaptem, né, o evangelho ao mundo. Isso é uma coisa bastante perigosa, mas Deus nunca pediu isso, né? Foi o mundo que sempre precisou adaptar-se ao evangelho, não o evangelho ao mundo. Talvez você seja o único em sua empresa que se recusa a agir desonestamente, talvez seja o único na universidade que decide guardar a lei da castidade, talvez você seja o único entre seus amigos que honra o dia do Senhor, talvez seja o único membro da sua família que continua frequentando a igreja. Mas, se for esse o seu caso, né, lembre-se de Elias. Ele esteve sozinho, entre aspas, né? Ele não estava sozinho. Lembre-se não só de Elias, mas lembre-se da viúva de Sarepta. Eles pareciam estar sozinhos, mas nunca estiveram sozinhos. Você nunca está sozinho. Então, porque a gente permanece ao lado do Salvador Jesus Cristo e a gente não caminha sozinho. O Senhor sempre está conosco. Ele fez uma promessa grandiosa para nós em Mateus 28:20.
É uma promessa do próprio Salvador Jesus Cristo. Ele disse isso, ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Talvez o mundo nunca vai aplaudir sua fidelidade, talvez ninguém veja, né, as pequenas escolhas corretas que você faz todo dia, mas lembre-se, Deus, ele vê quando você ora, ele vê quando você estuda as Escrituras, ele vê quando você perdoa o seu próximo, quando você perdoa as pessoas que estão do seu lado. Ele vê quando você guarda os convênios, ele vê quando você escolhe ser honesto, enfim, né? Quando você permanece firme mesmo sendo minoria. Então, um dia você vai descobrir que nunca esteve sozinho. Nunca esteve sozinho. O Senhor caminhou com você ao seu lado o tempo todo. Te vejo no próximo vídeo.